Para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Tatiane Maete, sou pediatra, alergista, autora do grande livro do bebê e esse é canal para falar um pouco do meu universo, a maternidade, a criança, o bebê. E hoje eu escolhi um assunto muito interessante, mitos e verdades, ou seja, tudo que vocês escutam de vó, de tio, de todo mundo, se é verdade ou se não tem nada a ver. E eu vou falar, isso até eu escuto dentro de casa, mesmo sendo pediatra. Então, muita coisa vocês vão falar assim, isso aí eu já escutei. Outros é um pouco mais antigo, ou de uma região ou de outra, porque existem mitos de região, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre mitos e verdade. Primeiro de todos, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu. Não anda descalço que vai pegar resfriado. Eu acho que essa não tem nem ninguém que nunca ouviu ou até mesmo falou e perpetuou essa ideia. Gente, pelo amor de Deus, que causa resfriado é vírus. Não passa pelo pé, gente. Então, assim, andar descalço não tem problema nenhum. E, pelo contrário, é bom, é o contato com a superfície. Principalmente o bebezinho que está aprendendo a andar, que ele ainda está se equilibrando. Quando você bota calçado, quando você bota qualquer outra coisa, atrapalha o equilíbrio da criança, muda o equilíbrio da criança. Então, deixa as crianças andar descalço, pelo amor de Deus. Não vai pegar resfriado porque o chão está frio, ou porque é terra, ou porque é grama, ou porque é qualquer coisa. Não vai pegar resfriado. Segundo, vento. Pegar sereno. Tá ventando muito. Vai ficar resfriado. Gente, pelo amor de Deus, não vai ficar resfriado, gente. Terceiro mito, que aí eu brinco porque eu sofri com ele, que é, comeu, não pode entrar na piscina, não pode tomar banho. Aí a criança está naquele churrasco, brincando, correndo, super se divertindo. Não, tem que ficar aqui, sentadinho, esperando da hora para entrar na piscina. Acho que todo mundo já viveu isso, né? Então, gente, é mito também, né? Então, assim, a gente não tem necessidade de ter um descanso pós-almoço de piscina, de entrar fazer uma atividade. É claro que depois que a gente come, a gente tem aquela pausa pós-prandial. Então, é aquele momento que o nosso estômago ele está digerindo os alimentos. Então, se você pular muito, se você correr muito, corre o risco de depois você ter um leve desconforto, enjoar, até algumas crianças chegam a vomitar. Então, o ideal é que a criança coma, né, faça a refeição sentada. Então, aquela criança que fica correndo durante a refeição também não é legal, e é verdade. O ideal é que a criança sente, faça a refeição tranquila, calma, e espere uns minutos para a comida assentar. E depois do almoço, tem algumas brincadeiras ali mais levezinhas. Então, pode entrar na piscina, mas não vai ficar mergulhando, não vai ficar pulando, vai ficar ali brincando com uma coisa mais tranquila. E aí, depois que assentou a comida, pode brincar, pode correr, pode tomar banho, pode fazer o que quiser. Então, é um mito verdade, porque realmente o ideal é não ter muita atividade física depois de uma grande refeição. Não lanche, nada disso, mas uma grande refeição onde a criança encheu o estômagozinho dela, tá? Então, aí é um mito verdade. Vamos aí para mais um. Tomou remédio. Não pode tomar nada. Tem que ficar um tempo para o remédio fazer o efeito. Gente, remédio foi para o estômago já, gente. A não ser remédios que tenham absorção sublingual. Então, alguns remédios, como vacina de alergia, remédios de tireoide, eles têm absorções sublinguais que eles precisam de jejum para iniciar
o mecanismo dele, né? O trabalho dele. Mas o resto, medicação para febre, antibiótico, gente, pode tomar água depois, pode tomar um suco depois, pode tomar uma bala depois, comer uma bala depois, zero problema. O importante é que a criança ingira a medicação. Tati, posso misturar? Posso botar no leite? Posso botar no sorvete? O ideal é sempre que não haja mistura. Porque quando a gente não mistura, a gente garante que 100% da medicação foi tomada. Mas com criança, gente, vale tudo. Vale até misturar na Nutella. Tá valendo, né? Então, sim, principalmente se for um antibiótico, se for uma coisa que eu precise que a criança tome, tá valendo tudo. A gente tenta primeiro sem, mas é criança. A gente não pode obrigar e internar uma criança para fazer uma medicação venosa por conta de falha de tratamento, porque a criança não tomou o remédio. O próximo tenho que colocar moeda no umbigo da criança. Então, esse aí é antigão, mas acontece muito ainda. Então, aquela avó que vai e fala assim, para o umbigo da criança entrar e ficar bonitinho, você tem que colocar uma moedinha para ficar redondo. Gente, pelo amor de Deus, né? Alguns umbigos ficam um pouco para fora no início. Até 2 anos a gente pode fazer com que o umbigo entre, ou seja, a criança ainda pode ter uma pequena hérnia umbilical. E não vai ser a moeda que vai fazer com que o umbigo da criança entre. E pelo contrário, a moeda ali é um agente que pode infeccionar o umbigo da criança. Então não é para botar moeda, não precisa ficar botando álcool. Cair o umbigo, deixa que naturalmente esse umbigo vai entrar. E se não entrar, é porque provavelmente tem uma pequena hérnia. E aí é um tratamento, é uma hérnia umbilical, é um tratamento médico. E aí o médico vai ter que olhar e não é porque colocou ou não colocou moeda. Escuto muito isso. E ficou para fora porque eu não coloquei a moeda. Não, gente, não ficou para fora porque ia ficar, porque tem alguma hérnia, tem alguma coisa que está atrapalhando a entrada desse umbigo, senão entra. Vamos para mais alguns mitos, né? Então, assim, eu brinco que hoje, graças a Deus, a gente faz ciência, né? Então, a gente tem estudo. Então, muitas vezes eu escuto assim, mas a gente fez e não morreu. Eu fazia isso com ela e tá aí até hoje, né? Sim, só que hoje a gente sabe e a gente pode melhorar a qualidade de vida da criança. E a gente sabe que tem algumas coisas que a gente prejudicava também. Então, hoje, com todos os estudos, com todos os artigos científicos, com toda a medicina que a gente tem baseada em evidência, acaba sendo erros que a gente não tem por que cometer, porque graças a Deus a gente tem conteúdo, a gente tem ensinamento e a gente tem aonde ter certeza daquilo que são nos artigos científicos. Então, o próximo dá isso para a criança, ela vai aguar, né? Então, o termo aguar é muito comum. Tem algumas regiões do Brasil que já me falaram que o nome é diferente, eles não falam aguar, eles falam outras palavras, mas aqui no Rio de Janeiro é aguar. Então, a criança está lá, você está comendo alguma coisa, a criança está olhando, olha, está olhando, está aguando, bota um pouquinho na boquinha dela para ela provar, porque ela está aguando. Gente, pelo amor de Deus. A criança olha, por quê? Porque ela está aprendendo. Ela vai com 6 meses comer porque ela viu você mastigar. Então, aquele olhar que ela está tendo para você, ela não está querendo o alimento. É óbvio que se você botar o alimento na boca dela, ela vai tentar comer, porque ela come tudo. Ela bota você na boca, ela bota o brinquedo na boca e ela vai botar o alimento na boca. Não é porque ela quer aquele alimento, é porque ela descobre o mundo através da boca. Então, não é porque ela está querendo muito, ela pega e coloca na boca, nossa, ela já está querendo muito comida. Não, gente, ela bota tudo na boca. E ela vai aprender a mastigar olhando a gente mastigar.
Então, aquele olhar atento que ela fica assim, como que quisesse aquela comida, é porque ela está vendo os movimentos que você está fazendo com a boca, porque ela está se preparando para ela comer. Ai, Tati, mas saliva, fica com aquela saliva. Claro, ela está produzindo saliva, ela está aprendendo a engolir, ela está aprendendo a mastigar. Criança baba o tempo inteiro, depois de 2, 3 meses. Por quê? Porque ela está aprendendo a produzir saliva para lá com 6 meses ela ter saliva suficiente para fazer o bolo alimentar. E ela ainda não sabe engolir, então baba. Então ela não está aguando, não. Ela está aprendendo a mastigar através do processo de imitação. Então, não tem distúrbio, não vai ficar aguada, não. Gente, não é para dar nada antes de 6 meses. É um mito, tá? Então, esquece, isso aí não tem por que oferecer nenhum alimento antes de 6 meses de idade, tá? Então, é um mito, não é para fazer, pelo amor de Deus. Outro mito importante da alimentação, né? Eu dei para vocês e não aconteceu nada. Vocês estão aí, vivos. Dei o quê? Dei doce, dei danoninho, dei iogurte, botei só ao redor da boquinha e tudo bem. Hoje, a gente sabe que a introdução alimentar é muito importante para o adulto e não só para a criança. Então, muitas vezes a gente acha que não está fazendo mal para a criança dando um chocolate, dando algum doce antes de 2 anos de idade, e a gente está fazendo muito mal a ela, porque a gente está atrapalhando a formação do paladar da criança. E aí, vai chegar lá com 8 anos, vai virar para mim e falar assim, Tati, o que eu faço? Porque ela é formiga, ela vai na geladeira, pega doce, eu compro um biscoito, quando eu olho já foi embora. E aí eu viro e falo assim, você deu doce antes de 2 anos de idade? Né, Tati? Tá aí a causa. Então a gente acaba culpando depois a criança por um erro que é nosso. Então realmente não é para dar doce antes de 2 anos de idade. Então isso realmente é um mito e a gente não pode perpetuar. Tá? Então, vamos lá, vamos parar com essa coisa do não morreu. Eu fiz e não morreu, né? É um mito aí, porque a gente pode ter atrapalhado muito o desenvolvimento da nossa geração com essas coisas que a gente não sabia que fazia mal e hoje a gente sabe. Então, o nosso pai fez errado? Não, porque na nossa idade, na nossa época, não sabia. Mas agora a gente sabe. Então, se a gente fizer, a gente está fazendo errado. Outro mito, né? Então, assim, não vou dar comida inteira porque a criança vai engasgar. Gente, vamos lá. O que é mais comum você engasgar? Com líquido ou com um alimento grande? Com líquido. A coisa que mais causa engasgo é leite materno. Então, o alimento inteiro, o risco de engasgo é igual a você dar um alimento amassado. É claro que existem alguns movimentos que quando você dá o alimento mais inteiro para a criança, ela faz, chama-se movimento gag, que é aquele movimento da criança colocar o alimento mais para frente da língua para voltar a mastigar. Então, esse movimento muitas vezes assusta e a mãe acha que está engasgando, mas a grande maioria das vezes é a criança mesmo lidando com o alimento. Então, é mito, o risco de engasgo entre um alimento inteiro, um alimento amassado e um alimento líquido é muito parecido, então não existe nenhum risco de engasgo, existe com tudo. Então, eu não posso virar para vocês e falar assim, dá o alimento inteiro que não vai se engasgar. Não posso, porque pode se engasgar. Agora, pode se engasgar com o alimento inteiro, com leite materno e com maçã, pipoca, um monte de outras coisas que são oferecidos para criança. Vou falar algumas verdades que mãe e vó passam também, que eu só estou falando de mito. Então, vou começar com a primeira verdade. Primeira verdade. Tem que colocar para arrotar em toda vez que mama? Tem.
tem que colocar para arrotar toda vez que mama. A criança tem que arrotar? Não, não tem que arrotar. É o movimento da criança ficar ereta que é o importante. Então, aquela criança mamou. Se eu pegar ela ainda não tem o músculo que fecha o estômago. Então, o estômagozinho dela é como se fosse um copo, tá? E um copo desses que amassam. Então, tá lá. Você deu o leite, encheu o copo. Se você pegar esse copo e botar deitado, o que vai acontecer, gente? Vai voltar. E aí, aumenta o risco desse leite ir para o pulmão, aumenta o risco de engasgo, aumenta o risco de refluxo. E por isso é tão importante a posição de arrotar, e não a criança fazer o arroto, tá? Então, o ideal é que toda criança fique em pé, ereta, tá? Por em torno de 10 a 20 minutos. Então, Tati, tem cronometrar? Não, gente, pelo amor de Deus. A criança mamou 3 minutos, tu não precisa ficar 20 minutos com a criança em pé. Você sabe que aquele leite vai ter um esvaziamento gástrico rápido. Então, você fica aí 10 minutinhos, viu que a criança já está tranquilinha, pode botar deitada. Agora, a criança deu aquele mamadão de 1 hora. Tu vai deixar só 3 minutos para arrotar? Não, você tem que dar aquele tempo maior, que a criança até digerir 100% do leite, você conseguir botar ela deitadinha. Então, isso é uma verdade. Então, eu preciso, em todas as mamadas, colocar para arrotar. Tati, posso dar mamar deitado ou vai leite para o ouvido? Gente, pode dar mamar deitado, não tem problema nenhum dar mamar deitado. Então, principalmente à noite, que a mãe está cansada, dá aquele mamazinho deitado ali, alivia. À noite da mãe, deixa ela melhor humorada, tá? O que não pode, gente? Dar mamar deitado com criança resfriada. Então, isso é uma verdade média. Vamos brincar assim, é um pouco de mito e um pouco de verdade. Então, o ideal é que não dê mamar deitado com a criança resfriada. Por quê? Porque a criança está com mais secreção ali, então eu aumento o risco de engasgo, porque ela está deitada, então realmente aquela secreção, tudo, aumenta o risco dela vomitar por conta disso. E segundo, por quê? Porque como ela está com a secreção nasal, ela deitadinha ali, o ouvido está muito mais reto, e aí aumenta a chance da secreção, e não do leite ir para o ouvido e gerar uma otite, uma infecção do ouvido. Então, o ideal, peço da mamar deitado sem problema nenhum, mas se a criança tiver com alguma secreção, algum resfriado, o ideal é que você não dê mamar deitado, dê sempre um pouquinho mais inclinadinho, para que não tenha nenhum problema, principalmente vômito, né, que acaba acontecendo. Vamos para mais um mito, né? Você está acostumando mal dando colo o tempo todo para a criança, né? A gente escuta isso direto, a gente está lá bonitinho com criança, acabou de ter o filho, doido lá para aquele bebezinho. Você está acostumando mal, ele vai ficar viciado no seu colo, depois você vai reclamar. Quantas vezes vocês já ouviram isso, né? Então, isso é verdade? Não, gente, pelo amor de Deus, o bebê não tem nem memória. Ele nem guarda ainda, né? Então, assim, não tem porquê você não oferecer colo, você não oferecer carinho, você não oferecer naquele momento que ele está chorando. Deixa chorar para acostumar. Gente, eles não acostumam com nada ainda. Eles estão ainda tendo o início da vida deles. Então, o colo, o amor, o tato é muito importante para a formação de vínculo e para aquela criança. Então, gente, é para dar colo, é para dar carinho, não é para deixar chorando para acostumar. Tati, isso quer dizer que não é para criar rotina? Não, não estou falando isso. É completamente diferente. Então, assim, a rotina é muito importante para o bebê. Então, ele ter sinalizadores. Então, ambiente, ou rotina, então fazer sempre as coisas mais ou menos no mesmo horário, ele ter sinalizadores de que é dia,
que é noite, que é manhã, que é tarde. Isso é importante. Agora, não significa que eu precise deixar a criança chorar para ter uma rotina. Então, o colo, o tato é importante e é completamente mito que eu vou acostumar a criança.